Fala galera, bem-vindos ao Psicolândia. Gustavo Guassu. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário para movimentar o algoritmo. E hoje a gente vai falar sobre fontes históricas. Bora lá. Bom, já tem um vídeo aqui no canal sobre fonte histórica. O que é uma fonte? A fonte é o que permite o historiador trabalhar, permite o historiador escrever a história. Sem fonte não tem como comprovar o que aconteceu. E a fonte, ela também, ela nunca traz uma única verdade. A fonte, ela serve como uma possível troca a partir das perguntas que o historiador faz. Então, o que é isso? Para que serve? Quando foi feito? Por que foi feito? Com qual intuito? Quando a gente tem uma fonte e a gente pergunta, faz perguntas a ela, a gente está desenvolvendo um trabalho de história. Porque a fonte em si, ela não pode trazer nenhuma resposta, nenhuma verdade. Vamos imaginar que isso aqui é um artefato bem antigo. Ele por si só não tem a capacidade de me dizer sobre a própria história dele e qual foi a importância desse artefato. Então eu que tenho que fazer perguntas à fonte específica para conseguir então escrever a história. E falando em fonte, eu quero trabalhar aqui a fonte visual, material, que é o jornal, né? O jornal é uma fonte histórica, ele pode ser uma fonte visual, caso ele esteja online, mas ele geralmente é uma fonte física, né? Uma fonte material, que é o papel, né? Então, se você vir aqui no Google e escrever hemeroteca com H, hemeroteca digital, aperta o Enter, vai aparecer dois links primeiramente. Esse da Biblioteca Nacional, hemeroteca, e esse aqui, memória da Biblioteca Nacional, coleção digital de jornais e revistas. Clica nessa. Vai verificar, ele aparece então esse designer aí. Se você for aqui no periódico selecionar, olha a quantidade de jornais que a gente tem em ordem alfabética. É muita coisa, gente. Vamos imaginar que você está lendo um artigo, lendo uma parte de um livro, daí ele usa, por exemplo, de acordo com o jornal tal, aconteceu isso, isso e aquilo. Então aqui você tem a possibilidade de escolher um jornal e pesquisar a fonte histórica. Olha a quantidade, gente. Tudo ó. A notícia, a nova época, a ofensiva, a onda, a opinião geral, opinião pública. Tudo de São Paulo, Sergipe, Ceará, Santa Catarina, Amazonas, Paraíba. Bastante, né? Isso aqui só com A, ó. Então você tem aqui, eu não sei nem quanto, não vou nem chutar quantos, que eu não sei. Eu acredito que tem mais de 1000 jornais aqui. Eu gosto muito de pesquisar um jornal chamado Pasquim. Vou pegar o do Rio de Janeiro. Pesquisar. Validação. Se você for aqui no canto superior esquerdo, você vai ter esse quadradinho aqui, ó. Você clica nele, você vai ter o ano e o número das edições. Então você tem do ano de 1969 até 1991. Vamos imaginar que eu clico em um ano e você vai ter lá as edições que acompanham esse ano. No ano de 1970, a gente tem da edição 28 à edição 77. Se não me falha a memória, era semanal. Eu quero a edição 50. Fui lá na edição 50. Pronto, tem o jornal em mãos aqui. Basicamente o jornal inteiro. Não são todos os jornais que vêm inteiro, tá, gente? Tem uns que só tem partes. Ó, o jornal do Pasquim, ele foi um jornal interessante porque ele atuou contra a ditadura militar no Brasil. E ele tem ali vários pensadores que sofreram censura, que foram perseguidos.
tentaram explodir o Pasquim certa vez. Então, assim, o Pasquim, por ser um periódico contrário à ditadura, contrário à ordem estabelecida, contrário ao establishment, ele tem essa assinatura de marginalizado, né? E é interessante essa dinâmica. Se você for ver aqui, ó, nessa parte à direita, é a coluna do Caetano Veloso. Aqui tem a assinatura dele. Aqui embaixo, aqui, ó, Caetano Veloso. É a assinatura dele na coluna do Pasquim. Ele tinha uma coluna que durou 3 anos. O Pasquim, ele tem um indivíduo chamado Luiz Carlos Maciel. E o Luiz Carlos Maciel, ele é um dos responsáveis por trazer uma certa cultura norte-americana ligada ao misticismo, ao rock, à política, à contracultura. E ele é responsável por trazer para o Brasil essas ideias pela coluna underground. Então você vai achar em vários pasquins, aqui ó, igual essa, coluna underground, onde o Luiz Carlos Maciel vai fazer, então, uma grande história, digamos assim, a respeito da contracultura nos Estados Unidos. Então ele é um expoente brasileiro de ideias norte-americanas dos anos 60 e 70. E aí você tem a possibilidade de fazer o uso desses jornais. Inclusive esse aqui eu não cheguei a ler, já vou ler agora porque achei interessante. Mas dá uma olhada para você ver. Só para você ver como que funciona. Vou ler um parágrafo. Trechos de um artigo sobre a ação política. Nós já tivemos a revelação de que a realidade de qualquer situação não existe nem ao mesmo tempo não existe. Isso concorda com a velha sabedoria tribal e dá razão a qualquer curandeiro negro da tribo dos Ayahuasca, em Pucallpa, Peru, ou a qualquer feiticeiro dos índios americanos que diga que o universo teve sua origem quando um coiote urinou sobre uma pedra. E se estamos voltando à sabedoria tribal, voltemos da sabedoria tribal para valer. Ele vai estar discutindo muita filosofia oriental. Então o Luiz Carlos Maciel, ele é um grande pesquisador e escritor. Não me fala a memória, ele tem alguns livros lançados. E essa coluna underground é o marco do Pasquim, um dos marcos do Pasquim. E a gente tem acesso aí via online. Fica a dica, então, sobre o Pasquim, para você dar uma olhada aí na hemeroteca. É muito, gente, é muito. Correio Brasiliense, você tem, é famoso o Correio Brasiliense do Distrito Federal. Vou pegar de 70 a 79. Médici fala a nação. Aí vamos imaginar que eu quero fazer uma pesquisa sobre o presidente Médici. Isso aqui, esse anúncio, Médici fala a nação, pode ser uma fonte que eu usarei para falar sobre o presidente. Médici fala ao povo pelo ano novo. Então, o que o presidente falou? Por que ele falou? Por que ele entendeu? Aqui a gente tem um jornal de 30 páginas. Dia do Presidente, Brasília, o ano e a década. Esse jornal aqui já é aquém da produção de Brasília, né? Vamos ver quando que ele foi feito esse aqui. Espera lá. Brasília, quinta-feira, 10 de janeiro de 1970, número 3083. Bom, é interessante porque Brasília foi construída até 1955, então você tem 15 anos esse jornal foi feito depois de Brasília. Fica a dica aí, né, gente? Hemeroteca Digital. Aqui você encontra periódicos para você estudar, para você dar uma olhada, seja por hobby ou por pesquisa mesmo. Essa daqui é um dos locais de pesquisa que a gente tem no Brasil. A gente tem inúmeros outros acervos, mas igual a hemeroteca, Gazeta do Brasil, Gazeta do Botafogo, do Aracaju, Gazeta do Povo, Gazeta do Rio de Janeiro. Gazeta tem bastante, tá? Fica a dica então, meu povo.
Tamo junto.